Nosso ano é o ano da construção. E nós estamos no mês de falarmos a respeito de construirmos a vida cristã. E eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 5, verso 1. Eu vou ler na NVT, tá bom, Gui, por gentileza? Mateus capítulo 5, verso 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Só até aí. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco a respeito desse sermão, que é mais conhecido como Sermão do Monte, ou então em algumas bíblias pode estar Sermão da Montanha, que é o ensino de Jesus a seus discípulos, né? É a maior fala de Jesus registrada na Bíblia. Aqui no Evangelho de Mateus são 3 capítulos, mais de 111 versículos, mais de 1770 palavras. Então é o maior registro de uma fala do nosso Senhor e Salvador Jesus. E no texto que nós lemos, nós vimos que Jesus ele está diante de uma multidão, né? O ministério de Jesus já está consolidado. Ele já havia curado muitas pessoas, já havia ressuscitado mortos, ele já havia sarado doentes, ele já havia pregado outras vezes, realizado milagres e maravilhas. E ele está diante de uma multidão e ele sente a necessidade de ir à encosta de um monte. E ele reúne ali os seus discípulos e então Jesus começa a ensiná-los. Nesse sermão contém o ensino de Jesus voltado aos seus discípulos. Por isso que ele é extremamente importante, ele é extremamente relevante. Através desse sermão, Jesus está dizendo o que ele espera de nós. Obrigado, Ti. Ele está dizendo qual que deve ser a vida de um cristão, quais são as características, qual é o caráter, quais são as práticas, como um cristão deve viver. E esse ensino não é de Paulo, esse ensino não é de Pedro, esse ensino não é de Moisés, que também foram inspirados por Deus, que são homens de Deus. Eu não estou reduzindo eles, mas eu quero dar atenção a vocês que quem está dizendo essas palavras é o próprio Jesus. Quem está dizendo essas palavras é o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele se manifesta, ele reúne os seus discípulos, os seus seguidores, e ele continua falando a nós aqui. Nós somos discípulos do Senhor, nós somos seguidores do Senhor, e essas palavras são de extrema valia para os nossos dias de hoje. Jesus está dizendo qual que é a vontade do Pai para os seus seguidores. E nesse ensino Jesus ele estabelece quais são as leis do reino de Deus. Existe uma comparação aqui entre a lei que foi entregue a Moisés no Sinai, em um monte, e a lei que agora Jesus, o Filho de Deus, está dizendo aos seus discípulos. Jesus ele começa a aprofundar algumas coisas da lei de Moisés no Antigo Testamento. Na última ministração eu falei que quando Jesus, na verdade quando Deus ele vai habitar com o povo no tabernáculo, ele chama Moisés e ele estabelece leis que são leis de como o povo deveria viver tendo Deus habitando no tabernáculo. Quantos lembram aqui? Senhor, multiplica a memória dos teus filhos, em nome de Jesus, toca a mente deles. Ginkgo biloba aí. Brincadeira, meus irmãos. Então quando Deus ele decide habitar com o povo no tabernáculo, ele chama Moisés e fala: olha Moisés, eu vou habitar entre o povo, mas eu preciso que o povo viva dessa forma. E são mais de 670 leis que ele estabelece ali a Moisés. E agora Jesus, o Deus encarnado, ele habitando entre os homens, ele chama os seus discípulos e fala: olha discípulos, existe um padrão do reino, existe um padrão de vida a ser seguido se vocês querem ser chamados de cristãos. O pastor Elias pregou aqui na quinta passada a respeito do que é ser cristão, o que significa ser cristão. Se você não estava, depois peça para ele te enviar os escritos ali da mensagem, é de extrema valia. E agora que nós somos cristãos, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, existe um padrão de vida a ser vivido. Não é de qualquer jeito que nós representamos o nosso Cristo. Da mesma forma como você entra numa empresa, eu não estou comparando Jesus a uma empresa, mas só uma ilustração. Quando você entra numa empresa, existe uma cultura, existe normas, existe ética, porque agora você representa aquela empresa. Você não pode se portar de qualquer jeito nas redes sociais, porque além de você ser o Isaac, você é o Isaac, funcionário da empresa X. E da mesma forma, nós que somos cristãos, devemos ter um estilo de vida, um estilo de conduta, um caráter. E Jesus no Sermão do Monte, ele se preocupa até mesmo como nós devemos falar. Ele fala: olha, o seu dizer tem que ser sim, sim, não, não.
Jesus, ele se preocupa com diversos aspectos, ele traz ensinos para a nossa vida, porque agora nós somos discípulos de Jesus. Nós nascemos de novo no Espírito e agora nós devemos cumprir a lei. E a lei que Jesus ele estabelece aqui, ela é mais pesada do que a lei de Moisés. Alguns pensam que agora na graça é mais fácil, na graça está tudo bem, eu posso viver de qualquer jeito, porque agora, meus irmãos, nós estamos no tempo da graça. Parece que nós não estamos servindo o mesmo Deus do Antigo Testamento. Parece que o Deus do Antigo Testamento era um e agora o Novo Testamento ele é outro. Mas não, a palavra do Senhor diz que ele é imutável, ele não muda. E agora Jesus ele vai aumentar um pouco o peso dessa lei. Porque na lei de Moisés diz, se alguém fosse pego em adultério, esse seria condenado. Mas agora no Sermão do Monte, na lei de Jesus, na lei do Senhor, ele vai dizer que não é se você for pego, mas é se no seu coração você olhar com cobiça, ou seja, se você olhar com desejo, você já estará adulterando e já estará descumprindo a lei. Agora não importa a materialidade, não importa você ser pego, o que importa é o seu coração, a sua motivação. Jesus ele é aquele que sonda mentes e corações. Nós podemos esconder os nossos atos, as nossas práticas. Nós podemos colocar uma máscara aqui na igreja de super crente, mas Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Nada passa desapercebido do nosso Deus. Então a lei começa a ficar agora mais severa. Ela já era severa, mas Jesus está dizendo que agora é mais severa, mais rígida. E por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus está aumentando o padrão? Porque Ele quer que nós reconheçamos que nós não conseguimos. A lei ela foi posta para dizer para nós que nós não conseguimos sozinhos viver no padrão que Deus quer que nós vivamos. Nós não devemos olhar apenas para a lei, mas nós devemos olhar para aquele que está transmitindo a lei. Nós não devemos olhar para aquele que está aumentando o padrão, para os padrões que estão sendo aumentados, mas nós devemos olhar para aquele que está ensinando esses padrões. Porque nós que nascemos de novo agora recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele é a lei em nosso coração. Os profetas vão dizer: eis que porei a lei em seu coração e vocês irão obedecer. Os profetas profetizam isso: eu vou tirar o coração de pedra de vocês que não conseguem obedecer, e eu darei um coração de carne. E agora nós que somos nova criatura, na mensagem do primeiro domingo, né? O pastor Elias pregou sobre nascermos de novo. Nós que nascemos de novo agora temos a presença do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver de acordo com a lei do Senhor. Sozinho nós não conseguimos. A lei ela nos humilha, os ensinos de Jesus nos humilha, nos coloca no pó, para que então nós nos recorramos a Ele e não a nós mesmos. Nessa época os fariseus se gabavam por conhecer a lei e por externamente cumpri-la. Mas Jesus ele aumenta o padrão para dizer: olha, você não consegue. Você pode ser o super crente, mas você não consegue. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Então o ensino de Jesus ele é duro, ele é implacável para aqueles que se opõem a esse ensino. Mas para aqueles que se submetem, se humilham e de bom grado falam: Senhor, eu não consigo, guia a minha vida, controla os meus pensamentos, habita em mim. Esses receberão do Senhor um fardo leve, um jugo suave, porque é isso que o Senhor quer entregar para nós. Aleluia. Então nós nos deparamos com o padrão de Deus e nós entendemos que nós não conseguimos correspondê-lo. Não somos capazes. É como uma espada que fere o nosso coração. Quando nós nos deparamos aqui com o ensino de Jesus no Sermão do Monte, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Porque se não for assim, nós não conseguiremos, meus irmãos. Nós somos confrontados no Sermão do Monte com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, e Ele nos ensina a viver sobre a verdade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus habitando em nós, como a diaconisa Alissane falou aqui, e Ele nos guia na verdade. Ele é aquele que nos guia diante do caminho de fé que nos é proposto a seguir. Na grande comissão, vamos ler juntos Mateus 28, Mateus capítulo 28, dos versos 19 a 20. Mateus 28, do 19 até o 20. Jesus diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui agora: ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês.
O texto da grande comissão é muito conhecido. Jesus fala: vão, façam discípulos. E ele continua, olha, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É isso que é ser discípulo, meus irmãos. Discipulado é obedecer a Deus. Discipular é ensinar o outro a obedecer a Deus. É isso que Jesus faz conosco. Jesus, ele nos ensina qual é a verdade. É isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo nos guia na verdade. E é isso que nós devemos fazer uns com os outros. Nós devemos continuamente exortar uns aos outros, compartilhar palavras uns aos outros, para que nós possamos obedecer à lei do Senhor. Juntos nós temos que nos edificar. E é o Espírito Santo que nos guia e nos capacita nessa jornada de submissão, nessa jornada de arrependimento, nessa jornada de obediência, e nos faz levar a cumprir os ensinos de Jesus. Amém? Eu quero fazer um breve panorama aqui do Sermão do Monte. Não dá para entrar em todos os detalhes, então eu quero fazer um breve panorama de quais ensinos que Jesus transmite, e depois eu quero falar um pouco sobre as bem-aventuranças, que é o padrão de Deus para que alguém possa ser feliz. Quantos querem estar aqui felizes? Essa é uma pergunta que leva a humanidade como um todo, a busca pela felicidade, certo? Os filósofos refletiram muito sobre como podemos ser felizes, a busca da felicidade. Nós encontramos hoje coaches e um monte de gente falando a respeito de como encontrar a felicidade, e Jesus, ele estabelece esse padrão para nós. Quais são as características daqueles que são felizes? Vocês estão felizes? Amém. Então, no Sermão do Monte, Jesus, ele nos ensina quais são as características das pessoas que experimentam essa verdadeira felicidade. Jesus também nos ensina no Sermão do Monte que nós somos sal da terra e luz do mundo, ou seja, nós devemos influenciar essa geração. A igreja, ela influencia, ela não é influenciada. Como sal, ela dá sabor, ela evita a podridão, ela causa sede, e como luz, ela ilumina aquilo que está escuro, ela mostra o caminho, ela revela o que estava oculto. Jesus também nos ensina que devemos cumprir a lei. Muitos começam a pensar que não, a lei é do Antigo Testamento, a lei já era, Jesus veio acabar com a lei. Não, mas Jesus, ele veio cumprir a lei. E da mesma forma nós devemos andar em santidade, porque esse é o padrão que Jesus estabelece a nós. Jesus também nos ensina que não devemos odiar o nosso irmão. Antes nós devemos buscar a reconciliação com todos. Nós não devemos ter inimigos. É claro que isso não depende apenas de nós, mas o que for necessário nós devemos evitar que isso aconteça, porque nós somos servos de Deus. Jesus, ele nos ensina que nós não devemos olhar com cobiça, porque isso já é adultério. E nós devemos ser radicais na luta contra o pecado. Se sua mão te faz pecar, arranque ela. Se o teu olho te faz pecar, arranque ele. É claro que Jesus não está dizendo aqui de forma natural, figurada. Não, ele não está dizendo de forma figurada. Ele não está dizendo de forma tipo, faça isso, arranque sua mão. Mas ele está transmitindo um ensino de radicalidade. Ou seja, nós devemos ficar atentos ao nosso pecado. O que está nos levando a pecar? Será que algum padrão que está acontecendo, alguma plataforma que eu estou acessando, alguma coisa está acontecendo que está me fazendo pecar? Nós devemos ser radicais, arranque isso. Arranque isso. E Jesus também nos ensina que não temos o direito de nos vingar. A vingança pertence ao Senhor. O que se faz aqui nessa terra, nós não devemos buscar a vingança, porque a vingança é unicamente e exclusivamente do Senhor. Jesus também nos ensina no Sermão do Monte que nós não devemos fazer juramentos e votos que nós não podemos cumprir. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Só devemos falar aquilo que está ao nosso alcance fazer. O cristão, ele tem que zelar por sua palavra. Aquilo que ele faz, aquilo que ele fala, ele faz. É impossível que nós venhamos dar testemunho torto, fazer promessas vãs, dar mau testemunho, porque o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. Um falar claro, objetivo, porque nós somos filhos da luz. Portanto, andemos na luz. Aleluia. Jesus também nos ensina que devemos amar os nossos inimigos. Olha como a lei nos constrange. Olha como esse ensino de Jesus nos humilha. Nós devemos amar os nossos inimigos. Mas Isaac, você não sabe o que ele fez comigo. Devemos amar. E amar, perdoar, não é simplesmente, tá tudo bem, e esquecer. Não, mas é fazer com que a pessoa renasça na sua vida. Amar não é tipo, eu te amo, mas você no seu canto e eu no meu. Não, amar é suportar. Amar é dar apoio. Amar é caminhar junto. Amar é suprir as necessidades. É isso que é amar.
Amar é se sacrificar, amar é entregar a sua vida. Jesus está dizendo, olha, vocês têm que entregar a sua vida por seus inimigos. Sabe por quê? Porque Jesus fez isso. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos que Jesus nos amou quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou. E esse é o padrão que Ele tem para nós: amar os nossos inimigos. Jesus ele também nos ensina que devemos auxiliar os necessitados e sem se autopromover. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Devemos ajudar os necessitados, mas sem autopromoção. Jesus também nos ensina como devemos orar, como devemos jejuar. Nós não devemos demonstrar uma religiosidade, sabe? Nós não devemos fazer com que os outros enxerguem a nossa religiosidade. Olha como eu oro, olha como eu jejuo. Não, mas devemos fazer isso em secreto, porque o Pai que está em secreto nos honrará, certo? Jesus também nos ensina que nós não podemos amar o dinheiro e amar a Deus ao mesmo tempo. Nós não podemos servir aos dois senhores. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o dinheiro. Ou seja, o dinheiro não tem que ser o centro da nossa vida. O dinheiro é o centro do nosso mundo, certo? Sem dinheiro você não consegue fazer nada. Mas quem é cristão, o centro do mundo é Deus, não é o dinheiro. Nós não devemos amar ao dinheiro, mas nós devemos amar a Deus, porque é impossível você amar um. Ou você vai amar um, ou você vai odiar a outro. Não tem como. Jesus também nos ensina que nós não devemos andar ansiosos e preocupados com coisa alguma, porque nós já temos o Pai Celestial que supre todas as nossas necessidades. Jesus também nos ensina que na mesma medida que julgamos os outros, seremos julgados. Jesus não está proibindo aqui o juízo. Não, nós podemos julgar, nós devemos julgar. Porém, na mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Porque muitas das vezes nós somos complacentes com os nossos pecados, com os nossos pecados, intolerantes com o pecado do outro. Muitas das vezes nós vemos a trave, o cisco que está no olho do meu irmão, mas eu não vejo a trave que está no meu olho. Ou seja, a complacência. Eu passo o pano para mim mesmo, mas o outro, se ele pisar na bola, acabou. Então, da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. Jesus também nos ensina que devemos fazer o outro o que nós desejamos que seja feito com nós mesmos. Essa é a regra de ouro, essa é a essência da lei e dos profetas, como vai dizer Jesus. Aquilo que eu quero que seja feito por mim, eu tenho que fazer com o outro. Logo, o contrário é o certo. Aquilo que eu não quero que seja feito por mim, não devo fazer com o outro. Esse é o padrão que Jesus estabelece. Jesus ele também nos ensina que a porta que leva à destruição é larga. Por quê? Porque existem muitos caminhos que levam à destruição. Existem muitas práticas que vão te levar à destruição. Mas ele nos ensina que a porta que nos conduz à salvação, ela é estreita, porque é uma só, é Jesus. Não tem essa de todos os caminhos levam a Deus. Não, somente um caminho leva a Deus: Jesus, o Cristo. É por isso que a porta é estreita. A porta é estreita porque existe só uma porta que leva a essa salvação. Nós devemos nos submeter a Cristo como Salvador, sim, mas não devemos esquecer que Ele é nosso Senhor. Devemos também nos submeter ao senhorio de Jesus. É Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem dita o que devemos ou não fazer. Nós devemos nos submeter ao Senhor Jesus como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Jesus também nos ensina que o verdadeiro discípulo é aquele que faz a vontade de Deus. São esses que serão aceitos na eternidade. Não basta expulsar demônios, fazer grandes feitos, se não for um verdadeiro discípulo de Jesus. E um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que faz a vontade do Pai. Esse sim será aceito na eternidade. E por fim, no capítulo 7 de Mateus, lá no finalzinho, Jesus ele nos ensina que devemos construir a nossa vida por um fundamento sólido. Nós devemos construir a nossa vida na rocha que é Jesus. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades e a casa permaneceu firme. Jesus ele vai dizer, olha, a palavra do Senhor vai dizer: sejam praticantes, não apenas ouvintes. E se uma coisa que você tem que frisar nessa manhã, eu quero que você exercite a sua memória para lembrar apenas disso. Eu tenho que praticar, não apenas ouvir. Se uma coisa só você puder guardar dessa sermão dessa manhã, guarde isso. Eu não tenho que apenas ouvir, eu tenho que praticar. Nós estamos vivendo num tempo de muito conteúdo,
Muita pregação, muita palavra, muitos podcasts, muitos vídeos, muitas conferências, muito conteúdo. Se você for parar para assistir tudo que está acontecendo, você não consegue. Mas pouca prática. Nós temos um país com a maioria cristã, mas olha a situação do nosso país. Muito conteúdo, muito ouvir falar, mas pouco viver. Devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes, amém? E agora eu quero entrar com os irmãos nas bem-aventuranças. Vamos continuar lendo Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Mateus 5, verso 3. Jesus ele começa dizendo assim: olha, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são. Eu quero frisar esse tempo verbal. Jesus não está dizendo felizes eram, felizes serão, mas ele está dizendo felizes são. Existe uma porção de felicidade para nós no tempo presente. Nós não precisamos buscar a felicidade, não está ali. A felicidade está aqui e agora. A felicidade não é um lugar que a gente chega, a felicidade é um lugar que a gente já está. A felicidade é o próprio Senhor Jesus. E Jesus ele diz: olha, felizes são os pobres de espírito. O que quer dizer pobre de espírito? É aquele que reconhece a sua falência moral. É aquele que reconhece a sua situação deplorável espiritual. Jesus está dizendo assim: olha, felizes são aqueles que conhecem a si mesmo. Felizes são aqueles que conhecem as suas limitações. Felizes são aqueles que conhecem que são pecadores e então se agarram não em si mesmos, não nos seus pontos positivos, mas se agarram na graça e na misericórdia de Deus. Esses são felizes. A palavra pobre no grego aqui quer dizer de um mendigo que não tem nada a exigir ou reivindicar. É uma pessoa que não tem nenhuma reivindicação, é uma pessoa que não tem nada, é pobre de espírito. Não pode chegar para Deus: Deus, eu fiz isso, Deus, não tenho o que reivindicar. Ela depende unicamente e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Ela chega diante da presença de Deus e não tem o que oferecer, senão um coração contrito, reconhecendo que sem Ele não é nada. Esses são os pobres de espírito, meu irmão. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. É agir como aquele publicano que eu sempre falo nas minhas ministrações, eu vou falar de novo. Lucas capítulo 18, verso 13. Um fariseu, ele vai orar e ele começa a se esbanjar da sua espiritualidade. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse pecador. Eu jejuo, eu oro, eu oferto, eu dizimo, eu faço tantas coisas, eu obedeço a lei, eu sou bom. E então chega aquele publicano, se ajoelha e fala: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou apenas um pecador. Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu necessito de você. Eu não estou olhando para as minhas forças, porque eu não tenho. Eu sou como um mendigo que não tem nada a reivindicar. Eu preciso e dependo de ti, Senhor. E Jesus vai perguntar: quem desses teve oração ouvida? Aleluia. Aleluia. Esse é um pobre de espírito. E Jesus faz essa promessa. Pode voltar lá em versículo 3 do capítulo 5. Só os pobres de espírito podem entrar no reino de Deus, pois o reino dos céus lhes pertence. Aqueles que reconhecem que sem Deus não é nada, não pode fazer nada, recebem o reino dos céus. Aleluia. A porta do céu é estreita, e aqueles que se consideram grandes aos seus olhos não podem entrar. Somente aquele que se humilha diante da mão poderosa de Deus será exaltado. Que sejamos humildes, meus irmãos. Que venhamos reconhecer que não é o que a gente faz, porque as nossas boas obras são como os trapos de imundícia diante de Deus. Ou seja, as nossas boas obras são como aqueles gases que usa para tirar o sangue daquele que já está morto, sabe? Aqueles gases que são passados para tirar a podridão de quem está no necrotério. É isso que significa trapos de imundícia. É isso que as nossas obras são diante de Deus. Nada. Mas nós dependemos dele, da misericórdia e da graça de Deus. Ó Senhor, como dependemos de ti. Versículo 4, perdão. Felizes os que choram, pois serão consolados. Olha só que coisa. Feliz o que chora. Não é antônimo, não é ao contrário, oposto. Jesus está dizendo: felizes são os que choram.
E esse choro aqui é conectado ao ponto anterior, meus irmãos. Essas bem-aventuranças é uma ligada à outra. É como um degrau que vai formando uma escada. Primeiro, você precisa reconhecer a sua dependência de Deus. Você precisa reconhecer quão falho você é, quão pecador você é, e quanto você depende da misericórdia e da graça de Deus. E agora, você tem que chorar pelos seus pecados. Você olha para a sua condição e então você chora. Você se derrama diante de Deus. Você não quer permanecer dessa forma. A palavra chorar tem o significado de se afligir de profunda tristeza, que toma conta de todo o nosso ser, de tal maneira que nós não conseguimos esconder. É esse o significado que carrega essa palavra no original. Você ser tocado de íntima e profunda tristeza, a ponto de você nem conseguir esconder. É você ter tristeza diante de Deus pela maldade do seu coração. É você chorar amargamente, porque você não quer pecar, mas você continua pecando. É você entender que você carece de novo da graça e da misericórdia de Deus. Esse termo aqui, chorar, é o termo mais forte da língua grega para conotar dor e sofrimento. Ou seja, é alguém que está em dor ao extremo. É alguém que está sofrendo ao extremo, porque não aguenta mais. É parecido com a situação que Paulo ilustra em Romanos capítulo 7. Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que eu sou. Quem poderá me livrar desse corpo de pecado? Esses serão consolados. Esses que reconhecem a sua pequenez, a sua desgraça e carecem da graça de Deus, serão consolados. Jesus está dizendo, olha, felizes são os que lamentam por causa dos seus pecados e manifestam dor e sofrimento por causa das suas imperfeições. Nós não devemos cair num senso de, tá tudo bem, eu sou assim mesmo, careço da graça de Deus, e continua fazendo. Não, nós devemos nos humilhar, pedir a misericórdia de Deus e nos arrepender. Assim como a criança chora ao nascer, nós que nascemos de novo também choramos. Quando nós temos essa prática, nós estamos evidenciando o nosso novo nascimento. Quem chora por seus pecados evidencia que verdadeiramente nasceu de novo. Porque aqueles que não nasceram de novo vivem como se nada tivesse acontecido. O pecado já está tão enraizado que tanto faz, não chora mais, não dói mais. Mas assim como um bebê nasce de novo e chora, nós que nascemos de novo precisamos chorar por nossos pecados. Devemos chorar e nos derramar diante de Deus. E aqueles que reconhecem o seu pecado e choram de arrependimento, Jesus faz uma promessa: serão consolados. Estes receberão o consolo do Espírito Santo, o bálsamo e a alegria da salvação. Felizes são os que choram, porque receberão o consolo, o bálsamo e o Espírito Santo. Amém? Versículo 5: felizes são os humildes. Mansidão, aqui em outras versões vai dizer, humildade é um fruto do Espírito. Não é uma virtude de nós mesmos, é graça. Nós não conseguimos promover humildade, nós não conseguimos promover mansidão. Isso é gerado pela habitação do Espírito em nossa vida. E Jesus vai dizer assim, olha, você deve depender do Espírito, porque Ele vai te dar humildade, e com humildade você herdará a terra. Somente aqueles que reconhecem que nada são diante de Deus e choram por seus próprios pecados podem ser mansos e humildes diante de Deus e então herdar a terra. É uma escada, certo? Pobres de espírito, os que choram e agora os humildes. Estamos no terceiro degrau. Aquele que é humilde é submisso à vontade de Deus. Aquele que é humilde, ele vive feliz, contente em qualquer situação, como está lá em Filipenses 4:11. Eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Por quê? Porque eu sou humilde. Aquele que é humilde está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que é humilde não está atento às circunstâncias, mas está atento ao Senhor a qual serve. Aquele que é humilde não está preocupado com o que está acontecendo fora, mas está feliz por o que já aconteceu dentro. Fomos reconciliados com o Senhor Jesus, somos a habitação do Espírito Santo, e somente isso importa. Não importa se está fazendo 36 graus, o que importa é que eu tenho o frescor do Espírito Santo que abraça e acalenta a minha alma.
Aleluia. E essa felicidade, ela é plena, completa. Porque aqueles que buscam a felicidade nas coisas podem se frustrar. Ah, mas eu vou ser feliz quando conseguir aquele tênis. Você compra o tênis, 2 meses depois, acabou aquela felicidade. Não, mas eu vou ser feliz quando eu conquistar o PlayStation 10. Chega o PlayStation 10, você joga ali, acabou. Perde, né? Fica triste. Eu vou ser feliz quando eu tiver o iPhone 32. Vai se tornar obsoleto, vai passar. As coisas desse mundo corroem, meus irmãos, passam. Jesus, ele ensina Mateus 6. As coisas desse mundo se corroem, passam. Nós não devemos juntar tesouros nessa terra. Ou seja, o que é tesouro? Aquilo que é precioso. Jesus não está dizendo que você não tem que investir dinheiro, não. Mas ele está dizendo que você não tem que ter como preciosa as coisas dessa terra. Antes você tem que juntar tesouros no céu. Ou seja, aquilo que é mais precioso para nós está no céu. Então essa é uma felicidade que não tem como origem nós mesmos e as coisas desse mundo, mas tem como origem o céu, procede de Deus. É uma felicidade que só quem é aceito como filho de Deus tem. É uma felicidade que não depende das circunstâncias. O humilde herdará a terra. O humilde, ele é cidadão do céu. E isso é muito melhor do que qualquer conquista dessa terra, meu irmão. Nós não conquistamos o céu com armas. Nós não conquistamos o céu à força. Mas nós temos o céu por herança. Nós temos o céu por herança. Aí você pode dizer, Isaac, mas tem aquele versículo que o céu é tomado à força. Esse é um ponto para outra pregação, mas não é isso, tá bom? Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Versículo 6. Pois serão saciados. Quem aqui já passou fome? Ninguém, né? Ou a irmã Cleide levantou a mão ali atrás. Quem aqui já passou sede? Eu já passei mais ou menos assim, né? Quando você está morrendo de sede, não tem água, você fica desesperado. E quando você se sacia, é a melhor coisa que pode acontecer. Quando você está com fome e encontra alimento, essa é a melhor coisa que pode acontecer. Quando você está com sede e você encontra água, essa é a melhor coisa que pode acontecer. Não importa o que você tem, de repente você tem uma barra de ouro, mas você está com fome. A barra de ouro não alimenta. Do que vai servir? Você precisa de comida. E Jesus está dizendo que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. E a justiça de Deus, né? A palavra justiça na Bíblia tem 3 aplicações. Primeiro, a justiça legal, que é a justificação. Nós somos justificados por Deus, ou seja, não há mais condenação. O escrito de dívida que estava em nós agora foi rasgado na cruz. A nossa dívida foi perdoada e muito mais que isso, foi paga na cruz. Jesus pagou o preço necessário para a nossa justificação. O segundo ponto é a justiça moral, ou seja, uma conduta que agrada a Deus. E a terceira justiça é a justiça social, que é a busca pela libertação do homem de toda a opressão, promovendo os direitos civis, promovendo a integridade, promovendo a paz. Então, quando Jesus fala, felizes são os que têm fome e sede de justiça, ele está se tratando dessas 3 justiças. A justificação, que é o restabelecimento da nossa posição com Deus. Ele está falando da lei moral, que é a santificação, como nós devemos agora andar, sendo justificados por Deus. E ele também está dizendo a respeito da justiça social, que é aquilo que nós devemos fazer com o nosso próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Quem tem fome e sede de justiça denuncia o pecado, promove o bem. Quem tem fome e sede de justiça abomina o mal, luta por justiça social, defende os direitos do fraco, a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça se posiciona. Quem tem fome e sede de justiça não aceita a situação deplorável que o nosso mundo está. Antes se posiciona diante de Deus e fala: Jesus, cumpra a sua justiça. Nós não pararemos de clamar até que venha a sua justiça. Aleluia. Esses são os que têm fome e sede de justiça. Esse aspira às coisas do céu, ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus, na lei do Senhor. Salmo 119. Esse é aquele que ama a justiça de Deus. Jesus está ensinando que esses, os famintos de Deus, eles não serão despedidos vazios.
Aqueles que têm fome de maneira nenhuma sairão da presença de Deus com fome. Aqueles que têm sede de maneira nenhuma continuarão com sede, pois serão saciados. Um dia Jesus virá e estabelecerá a sua justiça e o seu governo sobre a terra. Um dia Jesus virá e aqueles que cometem a maldade prestarão contas diante de Deus. Um dia Jesus virá e acabará com toda raiz de abuso, e acabará com toda raiz, sabe, tudo de mal vai acabar, porque Ele estabelecerá o seu governo de justiça, paz, amor. Aleluia. Esses serão saciados. 7. Felizes são os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Isso aqui é muito forte. Você quer ser tratado com misericórdia? Então você tem que ter misericordioso. É aquilo que a Bíblia também fala: se você não perdoar, não será perdoado. A oração do Pai Nosso: Pai, perdoa-lhes. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando os nossos devedores. Promove as nossas ofensas, assim, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Existe um padrão aqui: o que você faz, você receberá. Se você é misericordioso, você será misericordioso. À medida que você julga, você será julgado. Não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você mesmo. É a respeito disso que Jesus está falando aqui. Quando nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito, quando nós choramos, quando nós somos humildes, quando nós temos fome de sede de justiça, a única resposta desses 4 pontos é sermos misericordiosos. É amar o nosso próximo. Porque nós não temos a nossa vida como preciosa. Eu não tenho nada. Eu choro pelos meus pecados, eu peco também da mesma forma. Eu choro, eu sou humilde. Eu tenho fome e sede de justiça, logo a minha vida tem que ser uma vida de misericórdia com os outros. E misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto para aliviar a sua dor. Misericórdia é diferente de empatia. Empatia é o quê? Você sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro. Mas misericórdia vai além. Não é apenas você sentir, não é apenas você se colocar no lugar de outro, mas você aliviar essa dor. É você responder a essa necessidade, é você ser resposta. Misericórdia é isso. Não é apenas não é apenas sentir as necessidades, mas é atender essas necessidades. E Jesus, ele foi o maior exemplo de misericórdia que nós podemos ter. Tudo que Jesus está nos ensinando aqui, ele está vivendo. Tudo que ele exige de nós, ele já fez. Ele está dizendo: felizes são os misericordiosos. Jesus, ele se movia de íntima e compaixão. Jesus, ele curava todos os enfermos. Jesus, ele curava todos os doentes. Jesus, ele não despedia ninguém com fome. Ele multiplicava pão e peixe, mas ninguém saía com fome. Jesus, ele abraçava pecadores, ele restaurava pecadores, ele perdoava pecadores. Jesus, ele identificava uma necessidade e ele supria aquela necessidade. Jesus, ele não via uma pessoa mancando na rua e seguia o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Jesus, ele não via alguém padecendo de dor e continuava a sua vida porque tem uma coisa muito importante para ser feita lá na frente. Não. Jesus, ele estava atento ao aqui e ao agora, porque ele estava estabelecendo o reino de Deus. E aqueles que estabelecem o reino de Deus estão atentos ao presente. Onde que eu posso revelar Deus aqui? Eu estou no mercado, onde eu posso revelar Deus aqui? Eu estou na rua, onde eu posso tornar Deus conhecido aqui? Exercendo misericórdia. Jesus, ele perdoou, restaurou, alimentou os famintos. Vamos ler alguns textos. Deuteronômio capítulo 15, do verso 7 ao verso 8. Deuteronômio 15, do 7 ao 8, na NVT diz assim: se contudo houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e lhe prestem o que for necessário. Aleluia. 9. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém, só porque o ano do cancelamento de dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados. Pode voltar no 8, por favor. Sejam generosos e empreste-lhe o que for necessário. Esse é o ensino de Jesus para nós. No versículo 10 vai dizer:
Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão. Perdão, estou lendo Salmo 41. Já avancei aqui e não falei. Salmo 41, versos 1 a 3. Salmo 41, 1 a 3. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. Percebe? Aquele que se importa é livrado. Aquilo que faz, recebe. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Você quer receber coisas boas do Senhor? Faça coisas boas ao seu próximo. Isaías capítulo 58, verso 10. Isaías 58, 10. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como meio-dia. Você quer ser luz desse mundo? Ajude os necessitados. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19. Ensine os ricos desse mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Verso 18. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. 19. Porque com isso, desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Então, meus irmãos, nós devemos exercer a misericórdia, porque as boas obras é a finalidade pela qual nós somos criados. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, vocês foram criados para a prática das boas obras. O propósito da vida é servir. Aquele que não serve para viver. O propósito da vida é servir. Nós devemos praticar a misericórdia, porque isso reflete o caráter de Deus. Deus é misericordioso, Ele é o Pai das misericórdias, como Paulo diz aos 2 Coríntios. Dele pertence e provém toda a misericórdia. Quando nós somos misericordiosos, nós estamos refletindo um atributo de Deus, um caráter de Deus na nossa vida. Nós estamos revelando um atributo de Deus ao nosso próximo, porque Deus, Ele é o Pai de todas as misericórdias. Aleluia. Nós devemos agir em misericórdia, porque esse é um sacrifício agradável a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 16. Hebreus 13, 16 diz assim: e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Você quer agradar a Deus? Faça o bem às necessitadas. Reparte o que você tem ao próximo que está com necessidade. Quando nós amparamos o necessitado, nós estamos adorando a Deus. É uma oferta agradável às narinas de Deus. Aleluia. O anjo disse ao Senhor a Cornélio, o anjo do Senhor disse a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Isso está em Atos capítulo 10, verso 4. O anjo do Senhor diz a Cornélio: olha, aquilo que você fez aos necessitados subiu até Deus como oferta agradável, e Ele guarda isso na memória. Você quer ser lembrado por Deus? Ajude o necessitado. Em Mateus capítulo 25, dos versos 31 a 46, Jesus vai dizer que dar pão ao que tem fome, vestir o nu, visitar o enfermo e o preso, acolher o estrangeiro é servir o próprio Senhor Jesus. Olha só que lindo, quando nós atendemos a necessidade do nosso próximo, não é ao nosso próximo que nós estamos atendendo, mas é ao próprio Senhor Jesus. Porque nós prestaremos contas da nossa administração. Lucas capítulo 16, verso 2, diz que nós somos mordomos e que nós iremos comparecer ante ao Senhor para prestar contas a respeito da nossa administração. No dia do juízo nós seremos julgados pelo que deixamos de fazer aos necessitados. Isso está em Mateus capítulo 25, do verso 41 a 43. Aquilo que nós deixamos de fazer, seremos cobrados por isso. Aleluia. Nós devemos fazer o bem. Eu quero fazer uma reflexão aqui. Será que nós estamos sendo misericordiosos? Será que nós estamos ajudando o nosso próximo? Será que nós estamos abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mão, abrindo o nosso bolso para suprir a necessidade daqueles que estão com fome? Será que estamos nos importando com as almas que perecem?
Ou será que estamos atravessando a rua? Ou será que estamos seguindo o nosso rumo? Ou será que estamos fazendo como aquele levita e aquele sacerdote que vê o homem caído e então atravessa, passa adiante? Muitas das vezes nós viemos aqui à igreja e deixamos pessoas necessitadas no caminho. Aquele coxo que estava à porta do templo, muitos entravam no templo e saíam do templo, entravam no templo e saíam do templo, e ele continuava coxo lá. Mas chegou um momento que chegou um discípulo de Jesus. Eu quero repetir, chegou um momento que chegaram discípulos de Jesus. Chegaram um momento que chegou os verdadeiros cristãos. E quando eles se deparam com a necessidade, eles não podem segurar para si. O poder do Espírito Santo não tem que ser segurado para nós mesmos, mas devemos usá-lo para atender a necessidade do nosso próximo. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, se levante daí agora. Aleluia. Recebemos de Deus exatamente o que dermos aos outros. É isso que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Nós receberemos de Deus aquilo que nós entregarmos ao outro. E isso não é um meio para ser salvo, mas é uma evidência da salvação. Mostre a sua fé que eu mostro para você as minhas obras, Tiago vai dizer. Ou seja, não basta apenas crer, você precisa andar em boas obras. Você precisa praticar o bem, você precisa atender o necessitado, agir em misericórdia, não para ser salvo, mas porque você é salvo, você deve caminhar dessa forma, amém? Próximo versículo, felizes são os puros de coração. Felizes são os puros de coração, o que tem um coração puro, pois estes verão a Deus. Uau! Esse é o maior objetivo da nossa vida, meu irmão, ver a Deus. Quantos têm isso como o maior objetivo de suas vidas? Quantos querem ver a Deus? Jesus está dizendo, felizes são os que têm coração puro, pois estes verão a Deus. Aquele que conhece a sua pobreza espiritual, aquele que chora, aquele que é misericordioso, aquele que é humilde, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que tem um coração puro, verá a Deus. Aleluia. Pureza é a qualidade dos que foram purificados da imundície do pecado. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus podem declarar que têm um coração puro. E coração na Bíblia tem uma conotação de totalidade. Não é apenas o nosso órgão, mas a nossa mente, a nossa emoção, as nossas motivações, as nossas vontades, a nossa vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela está dizendo do homem em sua totalidade. Então Jesus está afirmando que a pureza precisa penetrar em toda a nossa existência. Todas as áreas da nossa vida precisam experimentar a pureza de Deus. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações, as nossas vontades precisam refletir essa pureza do nosso coração. Vamos ler Provérbios capítulo 4, verso 23. Estou me encaminhando para o final aqui. Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus 15, 19. Pois do coração vêm os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. Jeremias capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Essa é a realidade do nosso coração sem Jesus. Perverso, enganoso, faz o mal, busca o mal. Mas nós que estamos em Cristo temos o nosso coração regenerado, purificado. Muitos se enganam que o mal está fora, mas não, meus irmãos, o mal está dentro. Satanás, ele pecou estando no céu. Adão e Eva pecaram estando no paraíso. Não é o meio, mas é o que está dentro de nós. O meio influencia, é claro, mas o motivo, a razão do mal é o que está dentro. E nós precisamos receber a nova natureza que vem de Deus. Um coração limpo é um coração que não está dividido, é um coração inteiro, é um coração puro. E a recompensa dos puros de coração é que verão a Deus. E esse verbo verão a Deus está no futuro contínuo, ou seja, vai ver hoje, vai ver amanhã, vai ver na eternidade, vai ver no futuro, verão a Deus, continuarão vendo a Deus. Você quer continuar no relacionamento com Deus? Tem um coração puro. Jó encontrou refúgio para a sua dor quando ele disse, Jó capítulo 19, verso 25 a 27. Eu já vou ler aqui por conta do tempo.
Jó 19, 25 e 27. Quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive, e que um dia por fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tiver sido decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com os meus próprios olhos, e o meu coração anseia muito por esse dia. Jó estava passando por uma dor inigualável, inestimável, a gente não consegue nem traduzir. Mas ele encontra refúgio nisso. Eu verei a Deus. O que eu estou passando aqui não importa, porque eu verei a Deus, e meu coração anseia por esse dia. Glória a Deus. Aqueles que têm um coração puro não têm um coração puro, não verão a Deus, como dizem Hebreus. Nós precisamos de santificação, porque sem ela ninguém pode ver a Deus. Pureza é essencial para ver a Deus. Vamos continuar. Felizes são os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Deus, ele se autodenomina como o Deus da paz. Ele é a Shalom, ele é a paz, ele é o descanso. O pecado do homem tira a paz do Éden. Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz. Ele é o príncipe da paz, e um dia ele virá estabelecer o seu reino de paz. Por isso nós devemos promover a paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Nós devemos ser promotores da paz, não devemos ser promotores de calúnias, de fofocas, de intrigas. Se nós vemos um conflito acontecer, nós devemos buscar acabar com esse conflito, não botar mais fogo, não botar mais álcool no fogo, sabe? Nós devemos jogar água, como diz a pastora. Não devemos dar continuidade nas intrigas. Por que o nosso mundo continua em guerra? Guerra para mim é a coisa mais idiota do mundo. Mas o nosso mundo continua em guerra. Por quê? Porque falta pacificadores. O ser humano é soberbo. Pisa no meu calo para você ver. Eu vou jogar uma bomba em você. Esse é o nosso pensamento como homem. Mas os discípulos de Jesus, lembre-se que isso é para os discípulos. Jesus está falando com seus discípulos ali no monte. Ele está dizendo: olha, vocês têm que ser pacificadores. Vocês querem ser felizes, então promovam a paz. O promotor da paz tem paz com Deus. O promotor da paz anuncia o evangelho da paz. O promotor da paz, ele esbanja a paz. Aquele que não tem paz está em conflito consigo mesmo. Aquele que não tem a paz está em conflito com Deus. Aquele que não tem a paz está em conflito com o próximo. Mas quem tem a paz de Deus está em paz em todas as circunstâncias, em todas as áreas de sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, ele está em paz. E o pacificador é chamado Filho de Deus. Esse é o título mais importante de qualquer outro título que a gente possa ter nesse mundo. Sermos filhos de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 18 vai dizer: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Ou seja, faça tudo o que estiver ao seu alcance para estar em paz. No que depender de você, esteja em paz. Spurgeon, certa feita, diz assim: olha, meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe a ponto de ser rei de qualquer país. E eu quero aqui parafrasear Spurgeon e dizer: se você foi chamado filho de Deus, não se rebaixe a qualquer outro título aqui dessa terra. Você já é filho de Deus. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais honras desse mundo, porque você é herança de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Vamos continuar agora para finalizar de verdade. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. O 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. 12. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Agora o caldo estreitou. O último degrau da escada das bem-aventuranças é o sofrimento, é a perseguição. Da mesma forma que o mundo perseguiu e crucificou a Cristo, ele continua perseguindo todos os cristãos.
Se você não é perseguido de alguma forma, é porque talvez você está sendo um 007. Você está sendo um cristão secreto. Porque um cristão verdadeiro, ele é perseguido, porque o mundo odeia cristão. Não espere que o mundo vá te amar, o mundo te odeia, porque você serve a um Deus que vai contra o Deus desse século. Os princípios do reino vão na contramão dos princípios desse mundo, desse século. Os princípios, as vontades, as verdades, os valores do reino vão na contramão dos valores desse mundo. É por isso que nós somos odiados, porque o mundo odeia a Cristo. Atos capítulo 14, versos 21 a 22, diz assim: depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. João capítulo 15, do verso 18 ao verso 19. João 15, do 18 ao 19. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim, Jesus falando. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte desse mundo. Eu os escolhi para que não pertençam mais ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Romanos capítulo 12, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, renovação do seu entendimento, para que você compreenda qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa no governo desse mundo, nesse Deus desse século. Isso que está sendo pregado nesse mundo, nas mídias, nas redes sociais, a gente não se encaixa. Não tente encaixar. É a mesma coisa que você ter um pé 44 e querer calçar um 32. Não vai encaixar, não adianta. Não serve. As vestes desse mundo não servem mais para você, meu irmão. As práticas desse mundo não servem mais em você. Nós somos cidadãos dos céus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 13, verso 12. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Você quer ser um verdadeiro cristão? Você vai sofrer perseguição. Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses 1, 29. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Da mesma forma que o nosso Cristo sofreu, antes de chegar à coroa, nós sofreremos. Devemos passar pela cruz antes de ter o nosso corpo glorificado, antes de ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuí a terra por herança. Devemos passar por sofrimentos. Os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores serão perseguidos. Os apóstolos enfrentaram todo tipo de perseguição, foram mortos das piores causas possíveis. Os primeiros cristãos enfrentaram todo tipo de perseguição. Hoje a igreja continua sendo perseguida de toda forma. É que aqui a gente vive numa bolha. Aqui no Brasil a gente vive numa bolha, mas basta vir nos nossos vizinhos da América Latina, já tem cristão sofrendo. Aqui o nosso sofrimento não é nada, é uma perseguição ideológica. Está muito pouco ainda não é na nossa carne. Mas existem cristãos morrendo pela causa de Cristo aí fora. O mundo odeia. O cristianismo é a religião mais perseguida em todo o mundo. Talvez você não saiba disso. O cristianismo é o povo mais perseguido no mundo. O povo mais oprimido no mundo é o cristão. Nós somos odiados. Nós cristãos viveremos um eterno conflito com o sistema desse mundo, pois são valores totalmente expostos. Porém, a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é na eternidade. Mateus 5:10 para a gente finalizar. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria. Somos zombados pelo mundo. Perseguição, somos perseguidos pelo mundo. E quando os outros mentindo, eles mentem a nosso respeito, fala que nós falamos a coisas que nós não falamos.
disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. O verso 12 é o meu favorito. Alegrem-se e exultem. A palavra exultem aqui não é uma alegria contida, mas é gritar de alegria, é saltar de alegria, é exultar de alegria. Por que, Isaac? Por que devemos nos alegrar? Porque nós somos felizes, porque uma grande recompensa os espera no céu. O apóstolo Paulo diz: eu estou correndo a corrida, eu estou dando o melhor de mim, mirando no alvo, na recompensa, na coroa, no meu galardão. Aleluia. Nós vivemos a nossa vida, mas mirando na eternidade. Nós vivemos a nossa vida debaixo da promessa de que nós veremos a Deus. Nós vivemos a nossa vida debaixo da promessa que nós o conheceremos. Aleluia. Os profetas foram perseguidos da mesma forma. Os cristãos do mundo todo foram perseguidos da mesma forma. E nós temos uma grande recompensa no céu. Mateus capítulo 25, verso 34. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Fique de pé, quero orar por você. Nós somos bem-aventurados, meu irmão. Aquele que reconhece a sua pequenez, o pobre de espírito, aquele que chora por seus pecados, aquele que é humilde, aquele que é misericordioso, aquele que tem um coração puro, aquele que tem fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos, são felizes. E é uma felicidade que não se pode comprar. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, quero orar por você. Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse ensino precioso que o Senhor colocou ao nosso coração. Obrigado pelo sermão que o Senhor deixou a nós. São as palavras do seu próprio Filho que ecoam ao nosso coração. Pai, que possamos viver essa palavra, não apenas ouvi-la, mas praticá-la. Que possamos ter essas características, que possamos reconhecer a nossa pequenez, que possamos reconhecer quem nós somos, que possamos reconhecer a nossa dependência em Ti, que possamos chorar amargamente pelos nossos pecados, nos arrepender, que possamos, Senhor, ter fome e sede de justiça, clamar pelo Seu juízo, pela Sua justiça, que possamos, Senhor, ser misericordiosos com o nosso próximo, que possamos, Pai, atender o nosso próximo em suas necessidades, que possamos ter o nosso coração puro, pois nós veremos a Deus, que possamos ser promotores da paz, pacificadores, e que possamos enfrentar todo tipo de perseguição e sofrimento, sabendo que há uma recompensa no céu que nos espera. Nós Te damos graças, Senhor. Continue falando no nosso coração, no nosso espírito. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.